Nós vamos fazer a leitura alternada desse texto. João 3, do versículo 1 ao versículo 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Deus, nós lemos a Tua palavra e entendemos que o Senhor é quem revela a Tua palavra para nós. Não somente revelou aos profetas, aos discípulos, mas o Senhor revela a nós, de forma específica. O Senhor se revela através da Tua palavra. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento e o nosso coração. Que o Senhor nos dê compreensão daquilo que a Tua palavra nos instrui. Que o Senhor esteja coordenando, Senhor Deus, esse momento de meditação. E que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre nós. Derrama graça sobre nossas vidas. Rompe as barreiras que existem em nós, em relação àquilo que a Tua palavra tem a nos instruir nessa noite, e nos edifica na Tua presença, nos quebranta, nos ensina, nos exorta, nos edifica, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós estudamos essa palavra, e vimos que a palavra do Senhor vai nos dando instruções a respeito do que não seria novo nascimento. E nós estudamos na semana passada
vários aspectos relacionados ao que o texto nos ensina, que mostra que algumas pessoas que, muito embora tenham uma vida religiosa e desenvolvam essa vida religiosa, essas pessoas não são convertidas, apesar de terem vida religiosa ativa. E vimos aqui o exemplo de Nicodemos, que era um homem religioso, mas Jesus diz para ele: você precisa nascer de novo. Era um homem que vinha dos judeus, mas Jesus diz para ele: você precisa nascer de novo. O que Jesus está tentando mostrar para esse homem é que a história religiosa dele não deu a ele direito diante de Deus, de ser aceito diante de Deus. O que nós vamos meditar hoje, eu gostaria que nós tirássemos algumas lições no texto, que são verdades sobre a natureza do novo nascimento. Nós já vimos o que não é novo nascimento. Hoje nós vamos ver o que é novo nascimento. O que é que o texto nos ensina sobre novo nascimento e como nós, então, devemos aplicar isso à nossa vida. A primeira lição que nós observamos é que novo nascimento é sempre de origem divina. Não é algo que nós produzimos em nós. E isso está bem claro no texto, no versículo 6 e no versículo 7, quando Jesus diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que a gente observa no texto é que o que Jesus está dizendo para esse homem é que não há nada na carne que possa produzir esse novo nascimento. Não é obra da carne, não é algo que eu produzo em mim mesmo. Por isso as minhas obras não podem me salvar. Por isso a minha vida religiosa não pode me salvar. Por isso eu estar vinculado a uma instituição religiosa não é garantia de salvação. Porque a salvação não é operada pela carne, ou por tudo aquilo que a minha carne possa produzir, tanto de obras religiosas ou sociais. Não é produzido pela carne. Isso aqui é uma lição importante, porque às vezes nós olhamos algumas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, mas são pessoas excelentes, edificaram muito a sociedade, ajudaram pessoas, socorreram desamparados. E nós olhamos para essas pessoas e, às vezes, pela qualidade de vida social que esse indivíduo tem, nós temos até um certo constrangimento de falar que ela precisa de salvação. E, às vezes, quando se fala que se precisa de salvação, há uma reação social. Como é que uma pessoa dessa vai para o inferno? Indo com as próprias pernas, com as próprias obras, confiando naquilo que a carne produz para alcançar a salvação. O que o texto nos diz, o que Jesus diz para esse homem que tinha obras, que tinha religião, que conhecia a palavra, é que a carne dele não pode produzir a salvação. A salvação é de origem divina. É algo produzido por Deus em nós. Não é algo produzido por nós em nós mesmos. E essa é a primeira lição que nós aprendemos com o texto. A segunda lição que aprendemos com o texto está no versículo 8. O novo nascimento é de caráter misterioso. Veja o que diz o versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Pode ser que alguém fique assim, imaginando que alguém que se converte fica sem rumo. Mas, na verdade, não é isso que o texto quer dizer. O que o texto quer mostrar é que há um caráter misterioso no novo nascimento. Às vezes você olha para uma pessoa e você diz assim, essa pessoa não tem compromisso nenhum com Deus. E essa pessoa nunca vai se converter. Eu imagino que era isso que as pessoas pensavam a respeito de Paulo de Tarso. Como é que um homem daquele se converte? Caráter misterioso. Está Paulo com as cartinhas na mão para ir atrás da igreja, para perseguir crentes. De repente, esse homem com as mesmas cartas, ainda em posse delas, tem uma experiência com Jesus. E eu não imagino que ele jogou aquelas cartas fora imediatamente. Mas ele estava com as cartas. Era o mesmo homem em carne, mas era um homem transformado no seu interior. É por isso que tem caráter misterioso. Porque você não escolhe quem é que vai se converter e quem não vai. É Deus quem faz.
E aí você vai olhando os discípulos de Jesus. Provavelmente, se nós fôssemos escolher os discípulos de Jesus, nós íamos sair procurando as pessoas mais habilitadas intelectualmente para poder expor a palavra. Nós íamos escolher alguns carismáticos para poder segurar mais a atenção das multidões. O que Jesus faz, ele vai escolhendo pessoas que nós não escolheríamos. Mas ele escolhe, ele capacita essas pessoas, ele instrui essas pessoas, ele leva essas pessoas consigo e vai edificando e fortalecendo essas pessoas. E o que a gente encontra, então, é esse caráter misterioso naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus opera em nós. A salvação tem esse caráter também. E é por isso que nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, porque nós não temos como discernir, não há em nós nenhuma capacidade de percepção a respeito de quem vai se converter e de quem não vai. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho a todos, porque é Deus quem escolhe e é Ele quem manifesta. E cada um tem o seu próprio caminho para chegar até a fé. Uns vêm pela dor, como nós costumamos dizer, outros vêm pelo amor, mas todos têm um caminho a percorrer para chegar até os pés da cruz. O que nós encontramos é sempre esse caráter misterioso. É Deus quem trabalha e Deus trabalha do jeito que Ele quer. Às vezes você vê um indivíduo assim, bravejando contra o evangelho. E aí eu me lembro, mais uma vez, do feiticeiro da tribo, quando um missionário estava pregando o evangelho. Eu esqueci o nome dele. Eu costumo ler alguns livros dele. Ronaldo Lidório. E aí, Ronaldo Lidório vai pregar. E estava lá o feiticeiro da tribo, atrás. E ele pregava e o feiticeiro desmanchava tudo que ele falava. E o feiticeiro andando atrás. E andando atrás. E um dia, alguém chama Ronaldo Lidório e diz: corre ali, que o feiticeiro da tribo ficou doido. E o feiticeiro está andando de um lado para o outro, dizendo: ele tinha razão, ele tinha razão, ele tinha razão. E o Ronaldo Lidório ficou assim, disse: o que foi que aconteceu? Quando encostou, ele estava dizendo que o Ronaldo Lidório tinha razão, daquilo que estava pregando a respeito de Deus. Aquele homem foi convertido naquele dia. Ronaldo Lidório disse que era a última pessoa que ele imaginava que iria se converter. Mas foi a pessoa que mais ouviu o evangelho, porque todos os dias ele estava atrás de Ronaldo Lidório, ouvindo o evangelho e tentando desfazer. E na mente natural, a gente olha para a gente assim e a gente diz: essa pessoa não vai se converter. Mas ela está no processo de conversão. É a luta da carne contra o espírito. É Deus transformando o indivíduo, desmanchando as estruturas religiosas, as estruturas espirituais que existem nele. E ele vai se batendo, vai sendo transformado e moldado de acordo com o propósito e o plano de Deus. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Fez com aqueles que estão convertidos e fará com todos os novos que virão ainda. Deus transforma as nossas vidas de forma misteriosa. Por isso nós somos apenas canais de pregação do evangelho, de exposição da palavra. Essa é a outra característica que nós observamos aqui. Aconteceu com Paulo de Tarso, aconteceu com vários outros discípulos de Jesus e acontece conosco nos nossos dias. Conversão, ela não é somente de origem divina, mas ela tem esse caráter misterioso, porque Deus opera de forma extraordinária e contra, às vezes, aquilo que nós tínhamos como forma correta de operar. Terceira lição que nós aprendemos: o novo nascimento é operado sempre pela fé. É pela fé que nós seguimos, é pela fé que nós somos convertidos. O versículo 16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 15 ainda, ele reforça isso: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Tem alguma coisa aqui dizendo que nós fazemos alguma coisa para sermos aceitos por Deus? Não tem. Porque a salvação, ela tem essa operação através da fé. A fé é o único canal
E é interessante nós observarmos que essa fé salvadora só pode ser produzida pelo Espírito de Deus em nós. Não é algo que nós produzimos em nós mesmos. E às vezes a gente encontra algumas pessoas tentando produzir essa fé, essa convicção no coração. Passa uns dias na igreja e some. Porque não é algo que você produz em você mesmo. É algo que Deus produz em nós. Essa convicção da alma, essa crença firme e inabalável de que Jesus é o único que pode nos salvar, que Ele é a esperança da nossa vida. Essa convicção inabalável de que existe inferno e de que esse inferno está preparado para aqueles que desobedecem a Deus. Às vezes eu vejo alguns amigos falando como se o inferno não existisse. E é interessante porque é a tentativa deles de tentar amenizar a responsabilidade para o futuro. Mas o inferno existe. E o que nós semeamos nos nossos dias vai ter consequências eternas. Logo, a salvação, ela vem pela fé. E essa fé vai sendo produzida por Deus em nós. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu me lembro de uma palavra que eu ouvi Caio Fábio falando do pai. Ele disse que o pai dele falou o seguinte: meu filho, a gente precisa ler muito essa palavra. Porque aqui parece um livro normal, mas não é um livro normal. O conteúdo dessa palavra vai mudando a vida da gente, vai transformando o nosso interior, vai mudando convicções de uma forma assim extraordinária. E tentando estimulá-lo a ler mais a palavra. E essa é a percepção que nós precisamos ter. A fé vem sempre pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser apreciada pela igreja. A palavra de Deus precisa ser buscada constantemente por nós, porque a nossa fé vem dessa palavra. E é inadmissível que você tendo uma palavra dentro de sua casa e tendo capacidade de leitura, você deixe a palavra sem ler. Você deixe de alimentar o seu espírito, alimentar a sua mente e o seu coração com fé. Porque a fé vem sempre por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé cristã vem do conhecimento da palavra. Então, para você que é crente, precisa ler a palavra constantemente, porque isso vai reforçar a sua fé, vai renovar a sua fé e vai encher você de convicções importantes para que você siga a sua vida. E para aqueles que nós estamos evangelizando, é importantíssimo que nós possamos estar constantemente explicando a palavra. Às vezes a gente olha e diz assim: esse indivíduo já ouviu tudo que tinha para ouvir da palavra. Não se converteu ainda porque ainda não entendeu nada. Vocês se lembram dos discípulos de Jesus? Jesus explicou para eles o ministério dele e ele pergunta: vocês entenderam? E aí Pedro diz: claro, mestre. Daqui a pouco Pedro está dizendo: Senhor, o que é isso? O Senhor está falando que vai morrer. Não entendeu nada, Pedro. Pedro não entendeu nada. E talvez seja isso que esteja acontecendo com os nossos evangelizados. Nós estamos evangelizando essas pessoas e eles não estão entendendo nada ainda. Então você vai ouvindo as perguntas, vai ouvindo os questionamentos e vai aplicando a palavra. Vai instruindo essas pessoas. Porque eles ainda não entenderam nada. Mas quando Deus os visitar, eles vão compreender tudo aquilo que precisam entender. Mas precisam ter experiência com a palavra. Então, a fé, o novo nascimento, é operado sempre pela fé. Não é algo que nós produzimos em nós, mas é operado pela fé. A fé que é produzida por Deus através da sua palavra. Essas convicções que vão enchendo a nossa alma e vão fazendo com que nós tenhamos a vida transformada. Quarta lição que nós aprendemos: o novo nascimento nos torna morada do Espírito Santo. E isso é extremamente importante entendermos. Quando nós somos convertidos por Deus, nos tornamos templos do Espírito Santo. Aí a gente faz algumas perguntas: será que o templo do Espírito Santo se conduz como alguns de nós às vezes se conduzem no dia a dia?
Será que o nosso comportamento está expressando que nós somos lugar de adoração? Porque é isso que o texto está dizendo. O templo é o lugar de adoração. O lugar onde a presença de Deus se manifesta. O lugar onde a graça de Deus se manifesta. Será que nós estamos vivendo dessa forma? Será que nós estamos vivendo como um lugar de adoração para Deus? Será que somos morada de Deus realmente? O que o texto diz, o que a palavra de Deus diz, é que esse novo nascimento produz em nós essa capacidade de se tornar morada de Deus. Versículo 6 nos diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ser nascido do Espírito nos faz moradas de Deus, Deus habitando em nós. E é por isso que faz toda a diferença na experiência espiritual, na capacidade espiritual daquele que se converte. Porque Deus começa a habitar em nós, e Ele vai produzindo os frutos relacionados à sua habitação e à sua presença. João capítulo 14, versículo 23, nos diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, ser convertido é se tornar templo do Espírito Santo, morada de Deus. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, ainda nos diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Será que nós estamos vivendo como terra santa por onde passamos? Lugar sagrado por onde passamos? Será que o que nós falamos, o que nós conversamos, as coisas que pensamos, as coisas que fazemos, reflete essa santidade de Deus que está em nós, que habita em nós? Esse é um questionamento extremamente importante que nós precisamos fazer. Porque isso vai dizer se nós estamos salvos ou não. Se nós somos nascidos de novo ou só fomos nascidos da carne. Se nós somos apenas religiosos ou cristãos. O que o texto nos enfatiza é justamente essa necessidade de santidade produzida pela presença de Deus em nós. Porque somos agora templos de Deus. Templos andantes. Nós vamos andando pelos caminhos e a presença de Deus está em nós. Conversando uma vez com um rapaz que era macumbeiro, ele dizia assim: quando um crente fica no meio de gente que tem demônio, os demônios ficam todos assim enfurecidos, a pessoa começa a passar mal. Eu disse: o que é? Ele disse: uma coisa, uma presença que tem dentro do crente, que faz os demônios não se sentirem muito bem. Aí a gente pergunta: será porque algumas pessoas que a gente olha e diz assim, esse daí só falta a gente ver o demônio operando na vida da pessoa, gosta tanto de alguns crentes? Será que, o que é que acontece? Será que nós estamos participando muito das conversas ímpias e perversas? Será que nós estamos vivendo o evangelho junto dessas pessoas? Ou nós estamos fortalecendo a carnalidade delas, a espiritualidade errada delas, com o nosso comportamento equivocado? Há um Deus habitando em nós. E a presença dele vai por onde estivermos. E o reflexo dessa presença precisa se manifestar nas nossas vidas, na nossa casa e por onde nós passarmos. Pois somos templos dele, moradas de Deus. 2 Coríntios 6,16 ainda diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, essa característica é extremamente importante. O que nós observamos é que nos tornamos, então, moradas do Espírito Santo. E ser morada do Espírito Santo implica nessas mudanças geradas por Deus em nós.
E é por isso que Jesus está falando para Nicodemos: você só é um religioso, Nicodemos. Você faz obras para ser aceito por Deus, mas não se tornou morada de Deus. Você precisa nascer de novo, Nicodemos, porque a sua vida é um reflexo da religiosidade da sua família, da sua sociedade, mas não é o reflexo de uma vida que é morada de Deus, de uma vida que foi transformada de verdade, de uma habitação do Espírito Santo. Essa é, então, a quarta lição que nós aprendemos. Nos tornamos moradas do Espírito Santo. Já falei um pouco sobre santificação. O novo nascimento nos introduz no processo de santificação. Eu vou ler só o livro de João, capítulo 3, versículo 19 ao 21, os textos, porque já dei uma ênfase sobre isso, não vou ficar repetindo a mesma coisa. João 3, 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arruídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O que o texto está nos dizendo é que quando o Espírito Santo mora em nós, nós nos aproximamos da luz, as nossas obras são manifestas, e são obras feitas em Deus, porque começamos o nosso processo de santificação e desenvolvemos essa santificação. Por último, o novo nascimento nos faz herdeiros da vida eterna. É o que nós vemos no versículo 15 e no versículo 16, que já lemos. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós ouvimos esse termo, vida eterna, muitas vezes nós pensamos só depois que nós vamos morrer. Porque nós temos o hábito de dizer assim, foi para a eternidade, né? Quando uma pessoa morre. Mas vida eterna começa aqui. Vida eterna não se está falando de um tempo de vida, está falando de uma qualidade de vida também. E a vida eterna começa aqui, nos nossos dias, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na forma como nós negociamos e vivemos, na forma dos temas que trabalhamos e conversamos com os nossos amigos, nos estímulos que nós vamos dando à sociedade para mudar, para transformar suas vidas. O que nós aprendemos com o Evangelho é que vida eterna não é tempo de vida, mas é qualidade de vida. Porque vida eterna sem qualidade de vida é vida no inferno. Porque a Bíblia não diz que as pessoas que vão para o inferno vão ser aniquiladas. O que a Bíblia diz é que vão estar lá. E não vão ser aniquiladas, mas vão permanecer vivas e conscientes. Mas sem a presença de Deus. Por isso é chamada de morte eterna. Passa a eternidade vivo, mas não vivo espiritualmente. Então, vida eterna é qualidade de vida, não é tempo. E nós precisamos buscar essa qualidade de vida para nós. João, capítulo 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna, só é vida, e só é vida mesmo, se Deus estiver na nossa vida. Se Cristo estiver envolvido no processo. Conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Permanecer desenvolvendo essa capacidade de conhecimento no decorrer de toda a nossa vida. É o que vai dar propósito real para nós. Que Deus nos ajude a vivermos essa vida cristã. Eu não sei se nós temos alguém que esteja aí nos acompanhando pela internet, que ainda não teve essa bênção de poder dizer que tem vida eterna. Você ouviu a palavra, se ela produziu em você o conhecimento necessário, a convicção necessária para você se converter,
Pare de resistir à pregação do Evangelho. Pare de resistir ao chamado de Deus para a sua vida. Eu sei bem o que é isso. Porque um dia, quando eu estava para ser convertido, um dia cheguei na igreja, cheguei na hora que estava acabando. Fui procurar uns amigos, entrei na igreja presbiteriana do Lapão. Já estava acabando, não tinha ouvido o sermão. Só ouvi o convite do Evangelho. O evangelista estava lá, eu fiquei ali junto à porta, já pertinho para poder só virar e ir embora. E fiquei ali junto à porta em pé, pronto para sair. E o indivíduo começou a chamar. Eu não tinha ouvido o Evangelho, mas eu senti como se tivesse uma coisa me chamando. É agora. Eu corri fora da igreja ligeiro. Então, todo mundo aqui deve saber um pouco como é essa resistência ao chamado do Evangelho. Pare de resistir, porque Deus está lhe chamando. Pare de resistir, porque Deus quer mudar a sua vida. Pare de resistir, porque você não foi feito para resistir a Deus. Você está sendo chamado pelo Evangelho. Então, se renda a Deus e procure viver dentro daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Leia a palavra, desenvolva a sua vida cristã, faça parte de uma igreja, mas não se esqueça, ser templo do Espírito Santo é a coisa mais importante que você pode ter na vida. Ser templo do Espírito Santo, lugar de adoração a Deus. É isso que nós precisamos desenvolver na nossa existência. A verdadeira natureza do novo nascimento é de origem divina, é de caráter misterioso, é operada pela fé, nos torna morada do Espírito Santo, nos introduz no processo de santificação e nos faz herdeiros da vida eterna. Que Deus nos ajude e nos abençoe.